Então começou esse aqui o 2-1. Eu sou o Fernando Rudinick, Daniel Malucelli está comigo. Nesse episódio a gente vai conversar com Paulo Silas, ex-jogador, técnico e atual comentarista dos canais ESPN e Fox Sports. Tudo bom, Silas? Tudo beleza, Fernando? Um grande abraço para você, abraço para o Daniel aí. Muito bom estar com vocês. E futebol é a nossa vida, né? Então, esporte, na verdade, é a nossa vida, né? Vamos embora. Espero que o pessoal que vai estar acompanhando a gente aí, que vai participar desse programa, possa desfrutar, né? Desse nosso bate-papo. Legal. Sila, antes da gente começar então, quem está assistindo a gente pelo YouTube, assina aí o nosso canal, se inscreve para sempre estar ligado nas notificações dos episódios novos do 2-1. Se você está pelo teu agregador de podcast, Deezer, Spotify, também se inscreva aí. Toda segunda-feira a gente tem um podcast novo. Silas, queria começar então falando sobre como você virou treinador, né, depois de uma longa carreira, depois essa transição para comentarista, né? Aham. Você no Brasil não treina mais, é isso? Na verdade, quem me incentivou muito a ir para a carreira de técnico foi o Vadão. O Vadão foi meu técnico aí no Atlético Paranaense. A gente foi campeão paranaense 2000, acho que se eu não estou errado, acho que foi em 2000, 2000. exatamente. E ali já estava meio que indo para o final da minha carreira e tal. E na final contra o Curitiba, do Paranaense, o Vadão falou para mim: olha, fica ligado aí, o que você vê, você me fala, o que interessar eu aceito, o que não eu deleto e tal, mas me ajuda e tal. E aí, com poucos minutos de jogo, não sei se foi o Kelly, alguém do Atlético machucou, e eu já entrei. Eu entrei para o jogo. Então, eu comecei a prestar atenção, né, nessas situações e, bom, me fui para o lado de treinador. O Zete, quando eu parei de jogar, me convidou para ser auxiliar dele no Paraná Clube. O Caio Júnior, né, meu grande amigo, falecido Caio Júnior, de época de Portugal e aqui do Brasil também. O Caio Júnior tinha saído do Atlético Paranaense, do Paraná Clube, tinha feito uma grande campanha lá. Acho que ele veio para o Palmeiras, se eu não estou errado. E aí a gente assumiu o Paraná, em seguida Atlético Mineiro, Fortaleza, eu como auxiliar técnico do Zete. E aí no Fortaleza o Zete deixou e falou para mim: Silas, se não for agora vai ser o ano que vem, não dá para protelar muito, os caras querem que você fique. Eu fiquei. E aí entra a história do Luiz Alberto, porque no Paraná Clube a gente teve o Vandinho, atacante. E o Vandinho tinha subido das categorias de base, junto com. Nós subimos o Juliano e o Everton, né, que acho que está no Grêmio ainda, né? O Everton, que foi para o Flamengo, São Paulo, Grêmio. Isso. E aí o Toninho Cecílio estava no Guaratinguetá, queria o Vandinho. Mesmo o Vandinho sendo reserva, era o terceiro reserva no Atlético Paranaense, no Paraná Clube. E o Zete era amigo do Toninho Cecílio e queria liberar o Vandinho. Eu falei: Zete, cara, eu que faço o trabalho de complementação com os centroavantes, com os atacantes, cara, o Vandinho é o goleador que a gente tem aqui, não libera não. E o Zete atendeu, né, o que eu falei para ele, segurou o Vandinho do Paraná ele foi para o Avaí, e foi quando o Luiz Alberto me chama para ir para o Avaí, do Fortaleza. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou para mim: quem indicou você para eu trazer foi o Vandinho. O Vandinho falou muito bem de você e tal. E ali o Vandinho saiu do Avaí para o Flamengo como artilheiro do Brasil. Acho que vocês lembram nessa época, né? Foi uma Então, assim, campanha foi mais ou menos marcante, né, do assim que se deu a minha passagem do Fortaleza para o Avaí, onde tudo começou assim, de fato, né? E com muito sucesso, né? No Avaí. Ô Silas, aquele time do Avaí lá, eu morava em Florianópolis nessa época, né? E eu sou de Londrina, eu tinha me Você mudado. torcia para nós lá, Daniel. Você Eu torcia. ia, eu ia bastante em jogo do Avaí lá, porque na época eu sempre fui fã de futebol e o Figueirense acho que estava na Série B e o Avaí era o time, e estava voando aquele time. Eu fui em vários jogos assistir lá na ressacada lá e atropelou muita gente na ressacada aquele time lá, hein? A gente ficou um ano e meio, Daniel, sem perder na ressacada. Foi muito interessante. Nós ganhamos lá do Grêmio, ganhamos do Flamengo, ganhamos do Corinthians, do Fenômeno. Assim, foi uma campanha fora do normal. Bom, a gente ficou em sexto no Brasileiro da Série A, né?
depois de ter sido campeão catarinense e o acesso. E aquele time ali, assim, a gente foi buscando a dedo, com muita parceria com o Luiz Alberto, com a LA Esportes e com o presidente João Nilson Zunino, né, falecido, que foi um cara também que bateu no peito e me segurou lá. Nona rodada da Série A, a gente estava em 20º lugar e saiu no jornal lá, num dos jornais grandes de Floripa lá. A esposa do Silas deve estar muito triste com ele, porque ele não sai da zona. Né? Caramba! Vida de treinador não é brincadeira não, cara. Aí no final do ano eles tiveram que pedir lá, o cara me ligou, poxa, o cara quer falar com você, dá uma entrevista para ele e tal. Eu fingi que não, né? Mas por quê tal? Não, foi ele que falou aquilo lá, que o Avaí se lascou quando te contratou e a mulher do Silas. Mas depois deu tudo certo. Eles não sabem, né, que eu fiquei todo empipocado lá naquela época de 20º lugar, porque é duro, meu Deus do céu, não é fácil, não. E tinha jogadores aí que depois vieram até para o futebol paranaense, o Léo Gago, o Emerson, né, que o Eltinho acho que estava naquele time também? Todos eles, Léo Gago, Emerson, quarto zagueiro, Eltinho, O Emerson fazia gol pra caramba, né, foi. bola na área ali. A gente achou, por isso que é bom a gente acompanhar muito futebol, prestar atenção. Eu tive uma sacada ali que foi uma coisa assim que ajudou a gente, que o Luiz Ricardo, quando ele começou no Vila Nova, ele era lateral direito. Depois ele veio ser artilheiro do Campeonato Paulista pela Ponte Preta como centroavante. E num jogo eu perdi o Emerson e eu precisei colocar o Luiz Ricardo na ala direita. E aí no jogo eu liguei para o empresário, que era o Adriano Espadoto na época, eu falei, Adriano, puxa, esqueci o nome do treinador que foi dele lá no Vila Nova, liga para ele, pergunta se ele já jogou na lateral. Ele começou na lateral. Aí eu coloquei o Luiz Ricardo ali, então eu deixava o Luiz uns 5 minutos de ala direito, e logo em seguida eu mudava o Ferdinando para a lateral direita, deixava o Léo Gago sozinho no meio com o Eltinho na esquerda, e empurrava o Luiz Ricardo junto com o William. Então ficava o William, Luiz Ricardo, Marquinhos Santos e Muriqui. E os caras do outro time não entendiam nada, cara. Pô, mas o que esses caras estão fazendo? Botou o lateral direito de centroavante. E até que os caras entendessem o que estava acontecendo, a gente já estava ganhando. Então, isso aí foi uma sacada. Hoje caberia muito bem, porque hoje todo mundo joga com 3 zagueiros, né? Ou com um volante retraído e abrindo os 2 zagueiros. Isso aí funcionaria de novo como uma luva, né? Você está falando aí que, pô, eu tive uma sacada e tal, e eu acho que essa deve ser a grande experiência do técnico, né? O grande prazer do técnico, você pegar, pensar alguma coisa e aquela tua estratégia ela funcionar e você ver o teu time vencendo. Eu queria te perguntar uma coisa, você que é um profissional do futebol aí, deve viver do futebol aí desde criancinha, né? Para você, a experiência de ser jogador e de ser técnico, qual que te dá mais prazer? Quando você é jogador, Daniel, você tem a sua função para cumprir e você fica mais preocupado com a sociedade do lado do campo que você joga. Eu sempre joguei de meia direita, então a minha sociedade quem era? Eram os 3 do meio. Então no São Paulo era o Bernardo, que era o volante, o Pita na meia esquerda e eu na meia direita. Era aquele triângulo do meio campo. Depois a sociedade do lado direito, que era o Zé Teodoro, lateral direito, o Bernardo e eu. E depois a sociedade na frente, que era o Bernardo, o Miller e eu. Então, assim, são aqueles triângulos ali que a gente dormia no mesmo quarto, a gente conversava sobre quem a gente ia marcar, a gente conversava como fazer as coberturas defensivas, como jogar e ter vantagens ofensivas. Agora, quando você vira treinador, cara, minha mulher falava para mim, quando eu voltava de um fim de semana que eu vinha para casa, um dia de folga, volta lá para os teus filhinhos. Ela falava para mim, que são mais de 30, e cada um numa etapa da vida diferente, alguns começando com a idade dos meus filhos, outros no meio do caminho, aqueles já com filhos pequenos e já pensando o que fazer depois no pós-carreira. Então, assim, diretoria, imprensa, torcida e o planejamento do time adversário. Então, cara, assim, a cabeça do treinador 24 horas por dia, 7 dias na semana, não tem folga, cara. Você não tem descanso. Sabe? Acaba o jogo, já vem o relatório do teu time,
quem vai poder treinar no dia seguinte, quem são os que não foram convocados, que não foram utilizados, e o que aconteceu, quem que está fora, quem que machucou, cara, é muita coisa. E tem a questão da pressão também, né? Você estava falando, a pressão quando você é jogador divide, né? Entre 11, entre 20. Quando é com treinador, é o cara ali e não tem, né? Tanto que acho que a vida de auxiliar deve ser mais tranquila, né? Eu sempre falo, pô, deve ser bom você ser auxiliar, né? Você fica tranquilo ali, às vezes assume, às vezes não, porque o técnico é só borrachada. Não, para começar, que o jogador joga ou não joga, ele tem um contrato de 1 ano. E 99% desse contrato é respeitado. O técnico não. O técnico ele tem um contrato de 1 ano, mas no Brasil, na maioria das vezes, ele dura 1 mês, 2, 3. Quando acontece o que aconteceu com o Renato Gaúcho, já o Tencate também, ficou bastante tempo lá no Londrina. Isso aí você fala, puxa vida, mano, é muito difícil o treinador ficar mais de 1 ano num clube. E mesmo quando ele consegue ficar, e mesmo com um trabalho vitorioso, o desgaste é muito grande. Porque tem empresário com jogadores lá no clube, e às vezes tem mais de 5, interfere porque ele fica na cabeça do diretor, o diretor fica na cabeça do treinador. Nossa, como o cara treinou bem, o cara treinou mal pra caramba, mas o diretor pressionado pressiona você, cara, e aí se você é aquele cara mais assim, não tenho medo de ser mandado embora. Então eu vou ganhar, vou perder com a minha cabeça. Óbvio que você ouve os seus auxiliares, você ouve o presidente. Muitas vezes o presidente dá pitaco que, cara, o cara tá sabendo o que está acontecendo. E muitas vezes não. Então, às vezes o cara quer segurar o cargo e acaba cedendo. Acontece muito disso. E na verdade, isso foi me enchendo, sabe? Fui cansando disso aí. E aí você trabalha no jogador. Quando ele está pronto, o outro clube vem e leva. E o representante não quer nem saber do teu trabalho. Ele quer ganhar o dinheiro dele e levar o jogador para um time maior, criar um espaço lá para ele, cara, e às vezes o jogador vai para lá, que era muito importante para você, principalmente o que sai da Série B para a Série A, e chega lá e nem é utilizado. Então ele arrebentou com o teu trabalho, mas também não é que ajudou muito o trabalho de lá. Achou que ia ajudar. Então, assim, é complexa, viu? A coisa é bem complexa. É por isso que você não descarta agora treinar no Brasil, só se for proposta do exterior? É por esse cenário todo? Por isso e porque na grande maioria dos clubes, o dirigente, como ele não participa muito do dia a dia, ele não consegue perceber que o trabalho a curto prazo não rende, não dá resultado. Não dá resultado. O Klopp, né, o Jürgen Klopp, ele deu uma entrevista, vocês devem ter acompanhado, ele falou para o Liverpool, me deem 3 anos, e no terceiro ano vocês me cobram. No terceiro ano ele foi campeão inglês, foi campeão da Champions, foi campeão de tudo depois. Quer dizer, é difícil você. Lá no Avaí só aconteceu o que aconteceu porque o presidente me bancou, junto com o Luiz Alberto. Eles me bancaram mesmo, o trabalho é bom, ele estava lá e eu pedia para ele, presidente, vai acompanhar o trabalho. Conversa com os jogadores, vai estar lá com a gente, se inteira, vê o que está acontecendo no dia a dia, como que a gente está preparando a base para os jogadores entrarem no processo. No Ceará aconteceu a mesma coisa, a gente foi campeão da Copa do Nordeste em 2015 porque o Evandro Leitão e o Robson, que hoje é o presidente, sabe, um dia eles me chamaram lá e falaram, Silas, pode desfazer tudo e fazer tudo do zero, começar de novo que nós estamos com você. Então isso aí, sabe, você não encontra em todo lugar. Sabe, o que o Braz está fazendo agora lá com o Rogério Ceni, cara, isso é muito legal, sabe? Muito legal, porque poucos conseguem suportar essa pressão, porque é mais fácil mandar embora e trazer outro. Você tira a responsabilidade de você, não vai sair do teu bolso, é o clube que vai pagar, sabe? Agora, o Tite deu uma aula para a gente na CBF, lá para os treinadores, ele falou, a gente carrega um fantasma de não criar os filhos, a gente, depois de certo tempo, a gente não consegue levar a família para estar com a gente, e já tem uma estatística, Fernando, Daniel, né, que diz o seguinte, que 4 de cada 5 ex-jogadores, 2 anos depois que se aposentam, uma carreira aí em média de 18 a 20 anos, estão falidos financeiramente, desempregados e divorciados, porque é muito difícil a vida já de jogador
E a de treinador é pior. E também tem uma estatística dada pelo Gabriel Pópolo, que é psicólogo na CBF e foi do São Paulo por muitos anos, que existe uma propensão, mais de 98% dos treinadores ter síndrome do pânico na velhice, por conta desse ambiente de pressão que o Daniel mencionou. Sim, então eu não quero isso para mim, sabe? Quando eu percebi que a minha carreira como técnico começou a declinar e eu já não conseguia sobressair, né? Principalmente nessa questão de você ter liberdade para ter o grupo na tua mão, juntamente com um representante, diretores, a ESPN já estava na minha cola já fazia um tempo, o Neto também lá com a Bandeirantes. Eu falei, já tinha sido convidado pelo Sport TV para trabalhar também. Eu falei, quer saber, meu, vou migrar para um lado que eu vou ganhar menos dinheiro, mas eu vou conseguir viver e cuidar da minha família. Desgaste, não vale a pena o desgaste, né? Não. Ô, Silas, você é o cara que acho que deve ter experimentado no futebol aí todo tipo de clube, né? Dos mais organizados até os mais desorganizados. Às vezes eu fico pensando, você tá comentando que realmente o treinador não tem tempo e realmente não tem tempo nenhum. Eu fico pensando, tem tanto clube pequeno que se você fizer um planejamento de você deixar um treinador, eu vou pegar o caso do Londrina mesmo, que você falou, né? Que o Cláudio Tencati ficou lá. Claro que você teve todo o suporte do Sérgio Malucelli lá e tal, mas se você, clubes menores, assim, que não. A gente tem clubes no futebol brasileiro que estão estabelecidos e têm dinheiro para contratar, e tem clubes que não têm dinheiro. Como que esses clubes eles ficam rodando 5, 6 técnicos no ano e não pegam um profissional, um cara que rodou o futebol, conhece tudo? Pô, você jogou em grandes clubes, seleção brasileira, é difícil você encontrar profissionais que têm um currículo, uma rodagem assim, e você não pensar e falar, não, o meu clube ele tem esse tamanho X, eu vou pegar um profissional aqui, eu vou deixar esse cara 3 anos aqui se ele topar, entendeu? E eu não vejo quase nenhum clube no Brasil fazer isso. E os que fazem acabam saindo da Série D e batendo na Série A, né? Ou vai para uma Série B e subindo de patamar. Aconteceu com a Chapecoense. Assim, anos sucessivos, ela foi subindo da D para C, para B, para A. Quando teve aquele incidente lá na Colômbia, que deu uma quebra no trabalho, mas já está de novo na Série A. Justamente por, geralmente, Daniel, clubes que têm um patrono, que tem um cara lá que manda. Olha o Atlético Paranaense, né, com o Petralha. Um clube que veio, é sólido, o trabalho é sólido. Eu fui treinar lá contra o Atlético, joguei no Atlético, vivi isso desde quando, sabe, estava nos seus começos aí, mas foi um clube que tinha um objetivo e foi atrás desse objetivo e hoje está aí, crescendo cada vez mais. Agora, por exemplo, eu fui para o Tubarão. Que era um clube também que tinha pouca gente mandando lá. Eu falei, puxa, porque eu não estava preocupado, sabe? Quero. Tubarão, uma cidade pequena, um clube. Não, eu queria. Clube empresa, né? O Tubarão, né? Justamente, começou muito bem, a gente começou muito bem, ajustando a casa, arrumando lugares de treinamentos, trouxemos economia para o clube. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, nós levamos uma empresa de desenvolvimento humano para dentro do Tubarão, sabe, para falar de inteligência emocional para funcionários. Trabalhamos 2 dias seguidos lá com todos os funcionários do clube, muito legal. Mas aí os resultados começaram a não entrar e houve uma quebra no trabalho. Aí o René Simões estava com o Luiz Henrique, que era o presidente na época, eles estavam na França, eu acho, e o René falou, puxa, Silas, estou com o Luiz Henrique aqui, tá mandando um grande abraço para você, virei amigo do Luiz Henrique. Ele falou, puxa, ele estava aqui lamentando, cara, ter deixado você sair. Quer dizer, então você vê, até ele, no momento, foi induzido a cortar o trabalho, depois ele viu que não foi a coisa certa a fazer, mas já tinha cortado o trabalho. Então isso tudo, sabe, vai trazendo um impacto negativo na vida do treinador. Tem momento que você acha que você até nem é capaz, cara. Né? Você não consegue, você fala, será que o errado sou eu? O que será que eu estou deixando de fazer? Fui estudar, fui para a Europa, fui para a Inglaterra, fui para Dubai, fui para a Austrália para estudar e perceber, mas a gente vê que esbarra, sabe? Nessa questão cultural. Até você falando dessa questão cultural aí, a gente pega aqui os nossos vizinhos, os argentinos, que estão formando técnicos atrás de técnicos, né?
e geralmente ex-jogadores, né? Uma geração de jogadores muito, muito boa dos anos 90. Eles não ganharam um título com a seleção, mas vários estão aí treinando. E você vê que lá parece que os clubes têm um pouco mais de paciência, pegam um ídolo da casa, dá um pouco mais de tempo, e os caras estão conseguindo formar técnicos e a gente está esbarrando. A gente tem uma geração de ex-jogadores que tinha tudo para despontar e hoje está dominando o cenário do nosso Brasileirão, por exemplo, e a gente está patinando ainda. A gente vê agora a nova onda de técnicos estrangeiros, o que eu acho positivo, porque você traz cabeças diferentes para pensar, mas ao mesmo tempo a gente vê técnicos que poderiam estar despontando e de repente está todo mundo entrando naquele bolo. Vai ficar 3 meses em um, depois 3 meses em outro, e aí vai para um clube que já está fadado ao rebaixamento, dali é Série B e vai rodando os 5, 7, 8 clubes da Série B e a gente vai até queimando técnicos, parece que o futebol brasileiro está fazendo nesse sistema maluco aí de manda embora e cada 3 meses é um grupo inteiro contratado de jogadores. E é uma estrada de mão única, porque lembra para mim o último treinador brasileiro que trabalhou na Argentina, ou o último treinador brasileiro que trabalhou em Portugal. Talvez Marinho Pérez, quando eu tive lá, em 1988. Depois eu não lembro de outro treinador brasileiro rodando lá fora. Você vê na Europa hoje quantos treinadores brasileiros tem lá. Agora, olha quantos portugueses e argentinos tem lá. Porque, sabe, eu vejo assim que é uma régua com duas medidas. Porque aqui a gente aceita todo mundo. Mas lá fora é bem difícil você ver um treinador brasileiro, por exemplo, trabalhando na Argentina. Se o BKSS, se o Defensa e Justiça passar pelo Flamengo, vai ser o próximo treinador que a gente vai ver aqui no Brasil, vai ser o BKSS. Ele já foi sondado, inclusive, aqui pelo Atlético. Já ganhou, eliminou o São Paulo pelo Defensa e Justiça, já eliminou o Flamengo pelo Racing Clube e agora vai enfrentar de novo o Flamengo pelo Defensa e Justiça. Então, é bem complicada essa colocação tua, Daniel, com relação aos nossos treinadores, como eles são vistos lá e vieram alguns, né, Fernando, bastante meia boca trabalhar aqui no Brasil. Você já teve convite para treinar o São Lourenço lá, né? Agora, eu não sei se já levaram um treinador, mas eu estou evitando de atender telefone, porque da Bob, que era o treinador que estava lá agora, já saiu, e eles estavam ligando aqui de dia e de noite, porque queriam que eu fizesse uma dupla com o Pipo Gorosito lá, e não sei o quê, mas o Tinelli, que é o presidente, pediu uma licença no dia seguinte que eles estavam me ligando aqui, pediu licença. Então, assim, deve muito para jogadores, deve muito, não é pouco dinheiro não que eles estão devendo. Aí você chega lá, você vai falar o que pro jogador? O jogador fala para mim, tá, Silas, então paga nosso salário aqui que a gente faz o que você quiser. E você não tem como. Então é difícil, é muito difícil. E aqui no Brasil não é diferente essa questão de dívida com o jogador, não. Uhum. E jogador que não recebe, né? Faz igual peta, né? Finge que recebe, finge que joga. Exatamente. Na época que você atuou no São Lourenço, como que era o cenário do clube financeiramente, estruturalmente? Era diferente do que é hoje ou você também ficava sem receber? Não, lá foi sensacional porque o clube tinha vindo da Série B, tinha construído o estádio, o novo gasômetro, e quando eu cheguei lá, quem me pagava era torneios de competências. Eu trabalhava com o Juan Figuer muito inteligente para me proteger também, então quem me pagava era a televisão, então dos direitos que o clube tinha da televisão, eles já tiravam o meu salário, mas pagaram todos os jogadores, e eu conheci um amigo lá, que virou parceiro do clube. A premiação, quando a gente foi campeão, ele que pagou, ele emprestou para o clube pagou para a gente. Então, assim, caminhou tudo perfeitamente bem, como tem que ser. E eles dizem lá que são as 3 patas, né? As 3 pernas que um clube tem que caminhar bem: direção, comissão e jogadores. Então, e a quarta seria a torcida, né? Que a do São Lourenço é um negócio fora do normal. Eu acompanhei um jogo lá
no Evogazômetro pela Libertadores 2017, se não me engano. O Atlético, inclusive, venceu lá com o gol do Lúcio Gonzalez, mas a torcida do São Lourenço é muito legal mesmo. O Silas, você viveu anos mágicos lá, um período mágico no São Lourenço, né? Venceu o campeonato Clausura de 95, pô, enfrentou Maradona, Francescoli, fez gol, pô, pra caramba, virou ídolo lá. Conta um pouco de como foi viver isso. Cara, esse aqui eu ganhei do Mauro Betti. Olha que barato. Esse aqui foi o gol mais bonito que eu fiz na carreira. Dá para ver aí? É um quadro mostrando, então, o seu gol. Isso aqui foi contra o River Plate, que eu pego a bola no meio campo aqui, saio driblando todo mundo e faço o gol. O Neymar fez um gol parecido contra o Flamengo, até concorreu, acho que o Puskás, e o Diego ganhou. Ganhou, né? E o Diego Maradona fez contra os ingleses na Copa de 86, e até esse gol ficou mais importante ainda, por quê? Porque o Diego declarou que ele trocaria o gol que ele fez contra os ingleses por esse aqui. Sensacional, bem, né? Dando uma espetadinha no River, né? Torcedor. Mas foram 4 anos, na verdade, de muito sucesso. E no primeiro ano a gente ficou segundo, o River foi campeão. A gente ficou acho que 1 ponto atrás do River. E no segundo ano foi quando o Zé Sérgio, ex-jogador de São Paulo, era técnico lá no Japão, no Kashiwa Reysol. Ele queria montar o trio Careca, Miller e Silas. O Careca já estava lá, estavam contratando o Miller e estavam tentando me contratar. E foi quando eu recusei a proposta de ir para o Japão para ficar no São Lourenço. E aí o Oscar Ruggeri, né, campeão em 86 pela seleção da Argentina, era o nosso capitão também. Ele falou: Paulo, se você for embora vai desarmar o time, eu vou ter que ir embora também. O presidente está montando um time para ser campeão. E aí aconteceu. No ano seguinte a gente já foi campeão e, cara, foi... Até hoje, eu jogo lá para o time de Master do São Lourenço, e até hoje, quando eu vou na Argentina, gente que eu nunca vi, assim, vem falar comigo por conta do que os pais falam, né? E isso é muito legal. Pô, sensacional isso, esse carinho aí é uma coisa absurda, né? Quando você vira ídolo num país, né, que não é o seu, deve ser ainda realmente mais especial, né? Você é um cuervo. E a porta abre lá, viu? No aeroporto, onde você chega, é muito legal, assim, de ver esse carinho e muito também pelo relacionamento que a gente teve durante esses 4 anos com o país, né? Não só com a torcida do São Lourenço, mas com os rivais também, né? Sempre foi jogar e mostrar o que o Brasil tem de melhor. Então, isso aí, assim, acho que eu fui expulso uma vez porque o Castrilli, que roubou a gente pra caramba lá, quase a gente não é campeão por culpa dele. Aí me expulsou no jogo contra o Independente lá, a gente ainda ganhou o jogo, mas no restante, a onda sempre foi muito boa lá. Você jogou no Uruguai também um tempinho curto da sua carreira? Que história é essa? Ponte, Daniel, foi um passe-ponte que eles chamam, né? Eu saí do Sporting e naquela época o passe não podia ficar em nome do jogador, tinha que ficar em nome de uma instituição. E o Juan Figuer tinha acho que ele ajudava lá no Central Espanhol, era meio que um sponsor do clube também. 89, aí eu fui e fiquei acho que uns 4, 5 jogos lá, e depois fui embora para a Itália. Ganhamos 3 jogos, eu fiquei. Ganhamos 2 jogos e empatamos 1. Eu fiz 3 gols e me deram nota 10 de nota. Nem pro Francesco deram nota 10. Mas você entrou em campo, então. Entrou em campo. Joguei. O treinador, ele ficou preocupado, porque ele sabia que era por 1 mês que eu ia ficar lá. E ele falou para mim: mas Silas, o time está em segundo lugar e tal. Eu falei, o nome dele era Tola Antunes. Eu falei: Tola, cara, você sabe em que situação que eu estou vindo. Se você não quiser me colocar, tudo bem, me deixa treinar, me inscreve e tal. E não quero atrapalhar você, não. Só que no primeiro treino eu fiz 4 gols. Aí ele resolveu me colocar. E depois não queria que eu fosse embora. Fica mais um jogo. Deixei o time em primeiro lugar lá. Que legal. Ô Silas, e o Figuer, cara, que é uma figura folclórica aí do futebol mundial, um dos maiores empresários, né? Como foi essa relação? Como que você conheceu ele? Foi quando você saiu do São Paulo já para Portugal? Essa relação, não? Meu paizão, Fernando. Meu paizão até hoje. A neta dele, a Stephanie, está trabalhando ainda, dando sequência no trabalho da família, né?
junto com o Marcel, mas o Juan, ele me pegou antes dos 20 anos, ele foi um pai para mim, ele me ajudou demais, e o Juan, hoje não, mas naquela época, quem fazia os amistosos todos da seleção brasileira era o Juan. Eu ia no escritório lá em São Paulo e os presidentes dos clubes ligavam todo dia para ele. Assim, então, assim, e os uruguaios todos, até hoje, muitos dos uruguaios, quem traz é ele ainda. Né? Lugano, Dario Pereira, Pedro Rocha, a volta do Diego Forlán, a maioria dos uruguaios que vêm para o Brasil passam pelo Juan. O Pedro Rocha, falei, né? Jogadores que, Daniel Gonzalez, jogadores assim que brilharam aqui no Brasil e que tiveram aí a interferência do Juan, né? E depois, como é que foi a tua passagem na Sampdoria? Você jogou com o Toninho Cerezo, estava na Sampdoria quando você jogou lá? Ele estava na finaleira ali, né? Toninho, Katanek e eu. Era a atual campeã italiana, né? Quando você chegou lá, né? Eu cheguei, a gente foi campeão da Recopa Italiana e fomos na final da Champions, que foi o primeiro ano que o Barcelona foi campeão da Champions. Perdemos de 1-0 com um gol do Klinsmann, de falta, né? Já no finalzinho do jogo. E você gostou de jogar na Itália? Porque você primeiro jogou no Cesena, né? Isso. No Cesena foi melhor, Fernando. Foi melhor porque era um ambiente mais simples assim. Os jogadores era um trabalho também que lutava para não cair. Até a gente tinha um prêmio salvação. Tinha $100 mil para cada jogador de prêmio salvação, para o time se salvar, porque realmente era muito difícil, né? E a Sampdoria já era um time da metade da tabela, também não era um time lá de cima, não. E o que aconteceu aquele ano ali foi muito particular. Mas o Mantini e o Vialli, eles mandavam no time, e o ambiente dentro do vestiário não era um ambiente legal, não gostei. Talvez se eu tivesse ido primeiro para a Argentina e depois ido para a Itália, talvez eu tivesse assim uma experiência maior com relação a essa questão do vestiário, porque eu estava na seleção brasileira convocado e o Mantini queria que eu fizesse uma função dentro do campo que não era que o treinador que estava estabelecida, e eu não fazia, não. Eu fazia o que tinha que ser feito, mas ele mandava lá. Então isso aí custou a minha saída, mas eu não me arrependo, não, porque, quer dizer, eu seria um marionete lá dentro do clube, Bateu de perderia o frente mesmo. respeito dos outros jogadores, isso jamais, né? E assim, eu sou descendente de italiano, eu nunca fui para lá, mas dizem que os italianos não são fáceis também, né? Que eles são difíceis, né? São chatos, né? Vamos falar o português aqui. Na verdade, Daniel, tirando os grandes clubes daquele momento, e naquela época, para lembrar o pessoal que está acompanhando a gente aí, muitos poucos goleiros e zagueiros do Brasil e do mundo iam para a Itália. Só iam meio campo e atacante, porque era o que eles precisavam. A Espanha não ia bem nas Copas do Mundo porque os atacantes dos maiores clubes, Atlético de Madrid, Barcelona e Real, eram estrangeiros. E aí, quando chegava na Copa do Mundo, eles não tinham centroavante, não tinham atacantes bons. Até que eles se ligaram disso aí. Ou naturalizavam os caras, ou faziam os atacantes em casa, né? E na Itália também não era diferente. Sem os estrangeiros, o campeonato não era um campeonato legal. Aí teve uma pesquisa lá, o que os jogadores italianos achavam do estrangeiro. 99% foi contra. Eram contra. Só que eles não viviam sem a gente lá, né? E, então, assim, era difícil. Agora, o Toninho Cerezo ficou 10 anos lá. Ídolo total. Aldair, 13. Paulo Roberto Falcão, próprio Zico. Então, assim, dependia muito também do cara saber. Agora, na Itália, você vale o que você joga. Você não vale o que você é como pessoa. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Se não jogar, esquece. E pode ser também um cara que... O Maradona chegava no Napoli na sexta-feira, treinava sexta, sábado, jogava domingo, tchau e benção, era o melhor, arrebentava dentro do jogo, acabou. Fazia o que queria. Mas hoje mudou, óbvio, né? Mas naquela época era bem complicado. Você tinha que ser a figura. Porque se ganhava, eles dividiam a glória, mas se perdia, a culpa era dos estrangeiros. Pode esquecer. Ô Silas, e tem outra questão que a Itália marcou na tua carreira, que foi a Copa, né? De 90. Eu lembro até hoje, eu tenho 37 anos hoje, mas é uma imagem que ficou gravada na minha mente, é o gol do Canidia.
Aham. passe do Maradona. Eu lembro até hoje de estar na frente da TV e vendo o Maradona fazer aquela jogada, rolando pro Canidia e o Maradona fazendo gol. Você vê como o O negócio marca. Renato Gaúcho e eu aquecendo lá do lado de fora. Entramos dois, ele faz o gol e aí o Lazzaroni põe o Renato e eu em campo. Eu não dou um passe de gol, não. Eu joguei uma bola na área e o Careca ganha do Ruggeri e a bola sobra pro Miller, quase que dentro do gol. E o Miller com aquela chapada dele que era. Ele não errava aquela bola, cara. E ele teve infelicidade ali, chapou para fora. A gente acabou sendo eliminado ali. Depois de ter eliminado a Argentina na Copa América aqui no Brasil um ano antes, né? Pô, 2 gols do Romário, aquele jogaço. Esse é aquele tipo de jogo assim que você, dentro do jogo assim, você sente que não vai ser hoje. Porque eu acho que quando você tá jogando, tem jogo que você sabe que a coisa vai acontecer, né? Que você tá perdendo, mas você sabe que você vai virar. Você fala, hoje vai dar. E tem jogo que eu acho que eu não sei, é um clima assim que acontece no time que você fala, puta, hoje a coisa não vai dar, hoje é dos caras. Ali aconteceram duas situações com relação a essa pergunta sua, Daniel, que a primeira foi o Ruggeri. Nós entrevistamos o Ruggeri no nosso programa da ESPN no Resenha, e ele falou assim que quando chegou a notícia no vestiário que o Moser não ia jogar, ele falou assim, a gente se abraçava no vestiário. A gente falava, ui, aquele assassino não vai jogar, graças a Deus, não sei o quê, porque eles tinham medo do Moser, porque o Moser era duro, o Moser era muito. E a outra foi que quando a gente vai para o banco de reservas, eu sentei do lado do Aldair e do Mazinho, que fomos os três que da Copa América para a Copa do Mundo saímos do time, mais o Romário e o Bebeto, que o Romário estava machucado e o Bebeto saiu porque o Lazzaroni preferiu a dupla que já estava acostumada, que era Careca e Miller. Então esses 5 jogadores saíram. E o Mazinho, quando nós estamos sentados no banco, ele falou assim para mim, Silas, tô com um mau pressentimento. Falei, como assim, Mazinho? Ele falou, não sei. Ele falou, tu sabe, tá um negócio frio. Ele falou para mim. E assim, eu escutei, né? Mas você vê, foi o melhor jogo que a gente fez na Copa, com 3 bolas na trave, uma do Dunga Primeiro tempo, e muito outra do bom. Careca. A Argentina vinha muito mal, a gente também não vinha bem, e quem passasse daquele jogo ia para a final. E foi o que aconteceu. Numa jogada de gênio, né, do Diego, e com a velocidade do Canija, a bola acabou passando no meio da perna, acho que do Ricardo Gomes, quando o Maradona dá o passe de direita. Não sei se foi do Ricardo Gomes ou do Mauro Galvão, e acabou achando lá o Canija lá, e ele driblou o Tafa e fez o gol. Então foi. E depois do jogo, o Diego ficou lá no ônibus sentado com a gente, conversando, porque eu não lembro se o Careca ou o alemão que estava no doping, e ele subiu lá no ônibus e ficou sentado lá uns 20 minutos conversando com a gente. Foi muito A interessante aqui. resenha. Mas de boa mesmo, um cara que assim, ele tinha toda a minha admiração e meu respeito, porque era só dentro do campo mesmo a rivalidade. Era muito amigo dos brasileiros e um cara muito humano. E te ofereceram uma aguinha naquele jogo ou não? Foi pro branco, né? Não, eu sei, mas não te ofereceram Não, também? para mim não. É engraçado que o Galindes, que foi o massagista que deu a água, ele depois foi meu massagista no São Lourenço. O Rogério levou ele para o São Lourenço. E aí eu falava para ele, a polícia lá do Brasil vai vir te buscar, viu? Ele, não, Paulito, eu me chamava de Paulito. Não, Paulito, eu não tenho nada a ver, não tenho nada a ver. Ai, ai, são coisas que acontecem no futebol antigamente que hoje não tem mais. Apesar de ser errado, são histórias que ficam, né? Eu vou tirar uma foto depois de vocês dois e vou falar para todo mundo que foi entrevistado pelo Roger Federer e pelo Karim Benzema. Ai, ai, eu já ouvi falar que eu me pareço com o Federer. Esses tempos a gente fez uma entrevista aí com o Mozart, né, o técnico, Ah, e tem uma certa semelhança entre o Mozart e o Daniel aí. sou fãzaço do. Ah, o Mozart e o Daniel. Aí, ó, O parece. fãzaço do Federer. Aqui, ó, ganhei um prêmio do Guga, lá em Floripa. Olha lá, de melhor treinador. Olha o Guga lá. Ó, que legal. Não dá para ver, acho que pelo reflexo, mas agora dá para ver um pouco da. Assim dá para ver melhor, ó. Aí, ó, agora sim. Foi um prêmio de melhor treinador do Melhor Catarinense? treinador do brasileiro de. Deixa eu ver. Melhor técnico esportivo de 2008.
E lá em Floripa, você chegou a ter uma aproximação com o Guga? É, Como é que foi a tua... a pior coisa que aconteceu na minha vida lá em Floripa foi que eu joguei meia hora de tênis com o Guga na casa dele, cara. Cara, fui lá para ver ele treinar, tava ele, o Larry e um menino lá de Balneário, e aí eles estavam treinando para aqueles desafios que o Guga fez contra os caras que ele jogou Roland Garros, né? Contra o Correia, acho que não sei se foi contra o Magnus Norman, e aí ele falou, tá com as raquetes aí? Eu falei, lógico que tô. Ele falou, pega lá, vamos bater uma meia hora de bolinha aqui. Cara, aí o Eduardo Martini tava comigo, que foi goleiro lá no Avaí da época, levei o Edu comigo esse dia, e batemos meia hora de tênis, cara. Pensa, cara, esse aí não foi só número um, não é o número um brasileiro de todos os tempos, né? Ele foi número um do mundo. Mas esse aí é número um como pessoa. Esse cara é fora da curva. E pensa num cara simples, num cara parceiro. Quando eu precisava dar um papo com os jogadores lá, eu fazia um churrasco, chamava o Guga. Um amigo dele, irmão, que é o Rodrigo Beirão, que é o Beirãozinho, né? Cara, ele chegava no churrasco, Daniel e Fernando, ele começava a pegar carne na churrasqueira para servir os jogadores, cara. Quando os jogadores olhavam para cima assim, via que era o Guga, os caras ficavam com o olho assim, como assim? Você tá me servindo, cara? Aqui quem tem que servir você é a gente. E um cara muito, muito nota 1000. Ele é humilde pra caramba, né? É Pô, muito legal mesmo. A humildade dele realmente é um negócio muito raro, né? pô, chapéu pro Guga. Você falou do Eduardo Martini. Você já estava lá no Avaí quando ele fez aquele gol no meio-campo contra o Paraná? O Paraná Clube, pô. Olha, foi engraçado. O primeiro jogo nosso da Série B foi contra o Paraná, em Curitiba. Ganhamos de 1-0 com o gol do Jeff Silva. E eu falei pro Jeff, balança e leva pro fundo. Ou tira para trás, ou dá uma pancada no gol. Cara, ele balançou, levou no fundo, estava sem ângulo, chutou lá no ângulo. 1-0, ganhamos o gol do Jeff Silva. E no retorno, primeiro jogo, o Edu foi quebrar, quebrou e ela pegou o tal do vento sul lá, que eles chamam lá em Florianópolis. Cara, ó, quem estava em campo, na televisão, não dá para ver o que aquela bola andou, cara. Parecia que alguém pegou a bola assim, saiu carregando a bola assim, e aí o goleiro era experiente do Paraná naquela altura. Era um goleiro, não era um goleiro novato, não. E aquilo ali foi. O Edu nem comemorar ele soube. Tinha que ser campeão. Aquele ano lá tinha que subir, não tinha jeito. Tinha que subir. Aquilo é histórico, ver um gol daquele jeito lá. Qual que foi tua reação quando você viu ele chutando e depois a bola viajando e entrando? Eu fiquei muito feliz porque eu aprendi com o Lazzaroni sobre a questão da liderança invisível. E o Edu era um dos meus líderes invisíveis no trabalho. Aqueles caras que o restante do grupo tinha que se reportar a eles, né? E esses aí eram 4, 5, tinham que se reportar a mim e eu a diretoria. Então o Edu era um, e quando o Edu ele podia estar com febre, ele podia estar com a mão quebrada, ele podia estar com o pé, ele chegava cedo, ele saía por último, não tinha frio, não tinha calor. E esse tipo de jogador, assim como o Marquinhos Santos também, que hoje é diretor lá no Avaí, acabou de ser campeão catarinense, né, contra a Chapecoense, esses caras assim que, cara, o vestiário, ele fica leve, a hora que precisa ficar leve, ele fica concentrado, a hora que precisa ficar concentrado, e eles não temiam jogar contra o Flamengo no Maracanã, contra o Barcelona lá no Camp Nou, ou contra o Real Madrid no Bernabéu. Ia perder, lógico, o Barcelona, o Real Madrid, mas esses aí iam jogar. Iam jogar. E isso aí para o treinador, cara, isso traz uma. O que o Gabigol faz hoje no Flamengo pelo Rogério Ceni, Rascaeta, você tem um Diego Alves no gol que induziu o menino do Palmeiras praticamente a errar o pênalti com aquela conversinha, tá? Então isso aí, sabe? Por isso que eu falo que o treinador ele é importante, mas quando ele não atrapalhar, ele já está ajudando. Quando ele conseguir não atrapalhar o time, ele já está ajudando. Então a minha política assim de trabalho era 2 jogadores bons por posição e 6 zagueiros, porque o zagueiro tem que baixar o pau, vai amarelo, vai expulso, sei lá o que tal, fica suspenso e tal. Agora você tem um lateral que do meio para frente é muito bom e do meio para trás nem tanto, você trabalha ele. Você tem um lateral, o Corinthians teve o Wendel, que foi meu jogador no Avaí, e o Fábio Santos, que foi meu jogador no Grêmio.
Um era melhor do meio para frente, o outro era melhor do meio para trás. Aí, não sei se foi o Tite ou se foi o Carille ou quem foi, que Foi o Tite. trabalhou o Wendel melhor do meio para trás e trabalhou o Fábio Santos melhor do meio para frente. O jogador ficou completo. Isso, não inventar muito, né, essa questão. E hoje em dia é difícil você conseguir 2 jogadores bons por posição, sabe? Até nos clubes grandes. Você vê que o São Paulo não tem um centroavante de referência até hoje. É difícil um Marco Ruben, que teve aí no Atlético Paranaense. Que jogador aquele lá, cara, sabe? Eu tive Everaldo, que teve comigo aqui no Novo Horizontino, teve no Atlético Goianiense, teve aí na Chape. Hoje o Flamengo tem o Rodrigo Munir e tem o Pedro, que são de área, além de Bruno Henrique e Gabigol, que podem fazer também. É difícil, é difícil. E o Marco Ruben tem a peculiaridade de ser um jogador, um boleiro que não é boleiro. Ele é totalmente diferente, ele tem aquele estilo dele tranquilão, gosta de ficar em casa. O Everaldo era assim também. O Everaldo também era esse tipo de jogador. Gosta de pescar, ele até recita poema, né? Ele recitou até poema. O cara que pesca vive 1 ano mais de vida. Cada vez que ele vai pescar, 1 ano. E quem vai junto com ele, 2 anos. Mas o Marco Ruben, a gente entrevistou o Thiago Nunes e ele contou, ele falou, ele não parece jogador de futebol. Ele perguntou: o que você gosta? Eu gosto de pescar, gosto de ficar em casa, bem de boa, e é nesse estilo. Ô Silas, no início da nossa conversa, você citou o Atlético, tua passagem, foi o teu último título, o título paranaense 2000, né? Teu último título na carreira. Eu queria que você contasse um pouco de como você chegou no Atlético, como foi aquela passagem, e no ano seguinte o Atlético deu aquele salto, né, que foi o título brasileiro 2001. Por que você não ficou naquele elenco? Então, o Petralha estava suspenso por 2 anos. E ele voltou em 2001. E quando ele voltou, meio que ele deu uma limpa assim no pessoal mais de idade. O Goiano saiu, eu saí, o Lucas foi para o Japão, o Adriano já foi para o Olympique de Marseille. Aí já foi uma transação diferente, né? Que o Abel levou ele para o Olympique de Marseille. E aí entraram o Cocito, que não estava jogando praticamente, né? Jogava o Marcos Vinícius e o Luiz Carlos Goiano, às vezes jogava eu, o Luiz Carlos Goiano, ou eu, o Marcos Vinícius. Trouxe. Bom, o Kleber Pereira permaneceu ainda, né? Foi campeão. Trouxe o Mineiro, Alex Mineiro. Alex Mineiro. Alex Mineiro, que foi um dos goleadores do time. E aí, acho que foi mais uma opção mesmo da presidência e do planejamento, dar uma renovada, e deu certo, né? Trouxeram o Geninho, o Vadão veio para São Paulo, foi campeão também da Copa Rio-São Paulo, eu acho, né? Revelou o Kaká naquela primeira Copa Rio-São Paulo. O Reginaldo Cachorrão também saiu, veio para o São Paulo também, mas ele trouxe outros jogadores, trouxe o Rogério, trouxe jogadores de muita liderança também, e acabou que a gente não pode falar que o planejamento foi mal, não. Foi certo até, porque o time foi campeão brasileiro em seguida, né? O que você esperava quando chegou no Atlético, quando veio essa proposta, e o que você encontrou, assim? Porque é um time que já tinha um CT, estava naquele início dos primeiros anos do projeto, assim, de mudar o clube, né? O que você encontrou no Atlético? E tinha, como você falou, Kelly, muitos talentos ali já, né? Não sei se era Arthur Jorge o nome do treinador que estava. Não era Arthur Neto? Arthur Neto, é. E aí o Vinícius Eutrópio era um dos auxiliares dele. O Eudes, que está hoje com o Cuca, era um dos auxiliares também da preparação. Cara, foi muito legal, porque a comissão técnica era muito boa, depois já veio o Vadão, né? E o grupo de jogadores era muita qualidade, cara. O Kelly, que hoje está com o Thiago Nunes, o Kelly era fora de sério que o Kelly jogava. O Kelly fez um gol de letra uma vez, né? Isso aí para ele era ele fazendo treino todo dia. Adriano Gabiru com muita velocidade, muita força. Kleber Pereira, pelo amor de Deus, o que esse cara jogava. Então, você vê, eu não tinha espaço para mim. Eu cheguei lá e lutava para jogar, porque, sabe, mas eu sempre era utilizado, mas eu não fui titular no Atlético, não. Aí apareceu o Xaropinho, né, que é o Cleverson, campeão do mundo.
Cara, o A time era turma tava voando ali, né? Tava Ziné, todo mundo voando. Gustavo Reginaldo Cachorrão, como é que chamava o goleiro? Flávio, O Flávio, Flávio. goleiro, que tá louco, que o Flávio era. jogava também. Assim, era muito. E tinha Cocito no banco, tinha Luizinho Vieira, tinha o Silvinho, eu, Everaldo, nossa, era Clóvis. O time era muito bom, cara. O Luizinho Neto também, lateral, tava lá, né? Luizinho Neto. Titular. Fazia gol de falta. Tá louco. Você tá louco. Que time que era. Já tinha sido vice da Suminas, né? O ano anterior, um ano antes, 2 anos antes da gente E chegar. venceu a seletiva em 99, né? Que jogou a primeira Libertadores ali no ano 2000. Isso, fizemos uma baita Libertadores, cara. Fizemos uma baita Libertadores, sabe? Saímos pro Atlético nos pênaltis, né? E assim, jogamos bem contra o Inter. O Inter revelou o Lúcio naquele ano. O Lúcio, tá louco que o Lúcio jogava. E a estrutura do Atlético, já com o nutricionista que era a Lili me ensinou muito. Eu tinha muita cãibra antes de ir para o Atlético, porque eu dormia tarde, porque ficava vendo televisão e acordava tarde e não tomava café. Aí ficava com um buraco no estômago, ia almoçar e depois ia para o jogo. Comia mal, segundo tempo eu tinha câmera. Aí a Lili começou a me explicar da pirâmide de alimentação, como que era, tal, tal, tal. Então, assim, eu aprendi muito no Atlético, porque tinha uma estrutura. E ali achei meus dois parceiros de vida, né? Que foram o Luiz Carlos Goiano e o Kelly. Marcos Vinícius agora virou meu amigo de pescaria aqui em Campinas, né? Que ele está morando aqui. E o Kelly e o Goiano são meus irmãos de vida, as famílias, até o dia de hoje. Caras assim que eu quero ter amizade até morrer, porque tá louco. Que dois caras sensacionais, além de craques, né? Ô Silas, a boleirada de antigamente jogava mais bola que essa boleirada de hoje em dia. O que você acha sobre isso aí? Porque a gente começou a falar, você começa a falar o nome desses caras aí. Pô, não tinha. Era só tapa na bola, pô. Não tinha a proteção que tem hoje, Daniel. Hoje os caras têm muita proteção. Hoje o treinador nunca está certo. O treinador sempre está errado. O representante sempre tem uma outra porta já para o jogador. Sabe? O jogador não cria aquela. Antigamente, Aquela casca, isso não era vamos dizer só assim. a nível de futebol, a nível de vida. Quando o patrão não gostava do funcionário, sabe o que ele falava? Eu vou dobrar esse cara de um jeito ou de outro. Hoje o cara fala, por que eu vou suportar esse cara aí? E aí o cara, em 5 anos, muda de 10 empregos e ainda é o patrão que é o cara que está errado. Sabe? Essa questão do tudo rápido, tudo na mão. Hoje, eu vejo que o ser humano, principalmente o jovem, ele idealiza muito, mas ele se frustra muito também. Porque se não for do jeito dele, não vai ser do jeito de ninguém. E aí ele quebra a cara, sabe? Ele não aprende a se sujeitar, não aprende que a inteligência emocional, entrando já um pouco nessa área, quando o Daniel Goleman apareceu, ele mostrou que o quê? Que não basta o cara ter QI, ser aquele cara inteligente ao extremo, se ele não souber lidar com a emoção dele. E hoje você vê muita gente, até no mundo corporativo, que sabe lidar melhor com a situação, porque sabe do autocontrole, sabe da empatia, o que o outro está sentindo, e consegue resolver melhor o conflito. E o jogador de hoje não, você vê que o brasileiro ele se dá mal lá fora, e o Gabigol talvez seja o maior exemplo disso aí, porque não aceitou ficar no banco, porque não aceitou que você está num país de cultura diferente, comida diferente, clima diferente, idioma diferente. Você tem que se enquadrar à cultura e não a cultura se enquadrar a você. E aí é difícil, e muito brasileiro bate lá e volta, porque, sabe, E essa não questão é falta de qualidade, né? Você falou do Gabigol. O Gabigol joga muito. do egocentrismo, né? Você quase assumiu o Atlético em 2011? Eu falei bastante com o seu Valmor Zimmermann. Zimmermann, falei bastante com ele, mas eles estavam muito, assim, eles estavam muito divididos na opinião com relação ao estilo de treinador. Então, quando eu vi que os outros treinadores que estavam eram fulano, ciclano, beltrano, eu falei, não, não quero não. Não quero não, porque estou vendo que não tem uma linha definida do que eles querem, né? E foi por isso. E também porque
o Avaí me deu sequência, logo em seguida pintou Grêmio, depois pintou Flamengo, depois pintou Avaí de novo, depois pintou Catar. Aí, assim, eu me aconselhei com muita gente, né? Gente da bola, e o consenso era, não, vai por esse caminho aqui. O próprio presidente do Avaí falou para mim, não posso te impedir de ganhar esse dinheiro, vai tranquilo, porque o que você já fez com a gente aqui, sabe? E daqui a pouco você volta, tal. Então, foi por isso que não deu certo, mas gostaria muito de ter trabalhado no Atlético. Naquele momento, eu fiz força até para ir. Você virou meio que um cidadão do mundo, né? Argentina, Catar, Japão, Itália, onde mais? Portugal, Portugal. Uruguai. É. Pô, você traz sempre um pouquinho de cada lugar, né? Eu acho que a riqueza que essa experiência proporciona, né? Primeiro a nível de idioma, né? Na minha época, hoje o inglês, hoje você tem aí o Duolingo da vida, você tem os aplicativos que você não precisa pagar, mas na minha época, aparelho de dente e intercâmbio e idiomas era muito caro, só filho de rico que tinha acesso. Então, cara, e você poder ter as pessoas pagarem para você fazer isso, é muito legal. E eu vejo também nos meus filhos, os três foram alfabetizados em inglês. A gente morou na Argentina quando eles eram pequenos, e tanto o Natan como a Carole, que é médica, que é minha filhinha, está com 28 anos e é médica. Cara, isso não tem campeonato mundial que pague, entendeu? Eles foram alfabetizados em espanhol e inglês. Depois, no Catar, o meu filho mais velho ficou 6 anos e meio lá. Eu fiquei 2 anos, ele ficou 6 anos e meio, jogou lá tudo, aprendeu a falar um pouco de francês, aprendeu a falar um pouco de árabe também. Cara, hoje ele é representante de jogadores, trabalha com um grupo que detém os direitos aí do PP, né, do Bernard, tudo. Cara, o cara viaja o mundo inteiro e onde for vai conseguir se comunicar. Eu acho que isso aí. Uma vez eu estava na Alemanha e minha filha falou com o concierge lá do hotel em alemão. Cara, e eu estava com os meus companheiros de seleção de master lá. Cara, ela falando alemão com os caras e o Jorginho falou: caramba, o Jorginho jogou lá, né? Falou: pô, Silas, a Carol fala alemão. Eu falei: é escola, né, cara? É o que o futebol proporciona pra gente e pra gente proporcionar pros filhos, né? Um assunto que eu queria puxar com você aí, a gente já está chegando na final da nossa conversa. Agora você, como comentarista aí, a gente sempre desce a lenha, né, no pessoal do futebol, né? Você agora, como comentarista, te dá uma chance aí de você descer a lenha no pessoal da imprensa, você que agora está conhecendo um pouco mais. Como que você analisa aí o nosso trabalho? Pode fazer suas ponderações, suas críticas, enfim. Cara, a ESPN me dá essa condição, e a Fox também, né, de você ser você, sabe? Ali eu não preciso, óbvio que você vai olhando como que os companheiros trabalham, aqueles mais experientes, aqueles que são ex-jogadores também que estão há mais tempo. O Zé Elias acho que já está há 7 anos lá, então eu converso com ele, vou conversando com o Fábio Luciano, o Djalminha, o Alex, que agora é técnico que é daí de Curitiba, mora aí, né, que é técnico na base do São Paulo, mas a ESPN assim me ajuda, e eu também sempre fui de uma linha de criticar o gesto e não criticar a pessoa. Então, diferentemente de você falar, pô, o cara não serve para nada, ele vai melhorar como? Ele vai treinar o quê? Agora, pô, sei lá, o Gabigol, ao invés de ele deixar a bola passar e dominar com a perna direita para fazer o gol, entrou sem perfil e bateu com a perna esquerda todo desajeitado. Então, aí é diferente, porque o jogador, ele pode até ficar assim com um certo receio, mas não vai ficar com raiva de você, porque ele vai entender que não tem nada pessoal ali. Agora, tem o lado também da imprensa que entende que o sensacionalismo acaba sendo uma arma, né? E aí entra por esse caminho e se dá bem, tem perfil para isso, né? Mas eu não, assim, eu vejo que a ESPN, pelo menos, dá a ideia de ser um canal inteligente e que fala coisa com, sabe, ser firme na sua ponderação. Não, eu acho, não, é isso aqui. Para isso você precisa estudar muito, para saber detalhes, né, de como que cada um atua, árbitro, o dirigente, tal.
para depois você se posicionar assim, sem medo e com firmeza, né? É jornalismo esportivo de verdade, né? É isso que a gente Tem o chama de Oswaldo jornalismo Cruz aqui, esportivo. que é meu amigo, que trabalha na Globo, trabalhou há muitos anos, que é meu amigo de muitíssimos anos, que quando a ESPN me chamou, eu bati um papão com ele, né? Aí, lá no próprio canal, os caras me ajudam muito, o André Plihal, o William Tavares, todos eles. Na verdade, todos eles, cara. É um ambiente de familiar, assim, muito gostoso e, pô, eu tô feliz demais, cara, de estar trabalhando. Legal. E você nota muita diferença da imprensa nos países que você passou? Ou é tudo igual? Não, não, não. Lá fora, por exemplo, o jogador com relação à imprensa, a distância é maior. Então, por exemplo, para fazer uma nota que nem essa daqui de 1 hora, o cara cobra. Lá o cara cobra e não tem e é normal, sabe? Não é assim aquela coisa, porque os amigos de vocês da ESPN, ou a gente se conheceu quando estava aí no Paraná, ou pelo cara ser tranquilo também e prestar um serviço para a imprensa, tal. Não, lá não. Lá na Itália, por exemplo, qualquer programa que a gente ia era uma passagem de avião para o Brasil, era um relógio de no mínimo US$ 500. Tem essa distância mesmo e, assim, é ganha-ganha, né? Como a imprensa ganha quando tem um cara desse, o cara também ganha, mas é uma coisa que é de lá, é cultural até. Acho que o Silas deu entrevista pra caramba na Itália lá. Falar, cara, era muito legal, assim, porque, pô, você não sabe o que vai acontecer. Você chega lá, porque, assim, o meu empresário Juan estava aqui no Brasil. Então, os caras me convidavam, fazia lá o meio-campo, não. Aí eu falava com o Toninho falava, pode ir, que alguma coisa eles vão te dar lá tal. Tem uma história legal, nós temos tempo aí. Tem tempo, tem Quando tempo. eu fui para a Itália, eu estava no Cesena e eu fui para Sampdoria. A Sampdoria queria me levar. E eu liguei para o Toninho Cerezo. Falei, Toninho, cara, o pessoal me quer aí e tal. O que eu peço de salário? O Toninho falou para mim, Silas, o Mantovani, que era, na época, o homem mais rico com dinheiro em espécie na Itália. Ele falou, quando ele te perguntar quanto você quer ganhar, você fala para ele, presidente, se o senhor quiser me dar, eu aceito. Eu falei, Toninho, não faz isso, irmão. Eu falei, não brinca comigo. Aí o cara me chamou lá na casa dele, presidente. Aí eu fui. Nossa, pensa numa casa, aquelas casas de filme mesmo, assim, do Padrinho, sabe? O Don Corleone, aquelas casas assim que, cara, Poderoso chefão, assim. na montanha e tal. Aí e vai, e conversa, e vejo a paisagem, e vejo o quadro, e vejo o fone, nada do homem fazer a pergunta, cara. E eu lá, tal, e ele, brasiliano, quanto vuoi guadagnare de soldo? Eu falei, pô, e agora? Eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Aí eu falei, presidente, o que o senhor quiser me dar, eu aceito. O Toninho falou para mim, se ele falar menos do que você está pensando, eu pago a diferença para você. Eu falei, então vai. Cara, ele me ofereceu mais do que eu estava pensando. Mais. Eu falei, a hora que ele falou, tá bom para você? Quase que eu falei, não tá muito, não. E foi muito legal, assim, porque, sabe, é a experiência de quem já estava lá, né? Experiência de quem já estava lá, que era o Toninho Cerezo. O Toninho me ajudou muito também, um cara também fora da curva. Ô, Silas, muito obrigado pelo papo, foi muito legal conversar contigo. Valeu mesmo. Cara, um abraço grande para vocês, um beijo para toda a galera lá do Atlético, do Paraná Clube, que eu fiquei amigo de um mundo de gente lá. E para você, Daniel, você, Fernando, a gente está aqui à disposição. Curitiba foi uma cidade que eu curti muito morar, morei ali no Batel, atrás do Uau ali, que eu ia comer direto ali. E filé mignonzinho com salada lá, era muito bom. Olha aí, a UAU, se quiser o UAU nos patrocinar aí, ó. Tô aqui, hein? Ó, manda aí um esquema aí para nós. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.